Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. Nossa oração e nosso desejo é que seja um tempo precioso, um tempo de edificação mútua. Que você aí da sua casa, ou de onde você estiver participando com a gente desse GC, você possa ser abençoado e abençoada, e que nós possamos também ser abençoados pela presença de vocês aqui, né? Eu quero nesse início nosso aqui fazer uma oração por nós, a fim de que seja um tempo precioso, um tempo de fato de edificação e uma troca muito importante entre nós. Então, se você puder, aí onde você estiver, se você puder talvez fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, a fim de que nós oremos ao Senhor. Pai, nós levantamos os nossos corações a Ti nessa noite, Pai. Em mais um GC Online. Pedimos ao Senhor para que nos dê discernimento, Pai. Para que o Senhor nos dê sensibilidade acerca da Tua vontade, Senhor. Nos dê um coração, Pai, deditoso, dedicado, Pai, disposto a atrair a Tua atenção, disposto, Pai, a cumprir os Teus desejos, a obedecer, Pai. Porque o sacrifício que o Senhor deseja é a obediência, Pai. Nós Te louvamos por isso, Pai, pelo dom da vida, Pai. Obrigado por cada irmã, por cada irmão, Pai, que está participando desse GC com a gente. Obrigado por cada líder de GC, Pai. Por cada anfitrião, Pai, que abre a sua casa toda semana, Pai. Pai, que nesse tempo de quarentena, a gente não desista, Pai, dos nossos GCs. Que cada líder, Pai, que cada anfitrião possa, Pai, ser revigorado, Pai, em suas forças, a fim de que se restabeleça, Pai, a esperança, para que nós possamos, ó Pai, ainda que por uma plataforma virtual, nos reunir, ó Deus. Que seja um tempo bom aqui com os meus irmãos, que seja um tempo bom aqui com o Bruno, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo nessa noite, Deus. Que os nossos corações sejam levados de volta à Tua vontade, cativos à Tua vontade, Deus. A nossa oração por cada irmão e irmã que está em casa participando desse GC é que tanto esses irmãos como nós que estamos aqui tenhamos os nossos corações cativos ao Teu querer nessa noite, Pai. Pai, nos ensina algo, Pai, hoje. Nos ensina uma verdade a fim de que possamos nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores, Pai, numa sociedade melhor. Fica conosco e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui com o Bruno. É um prazer tê-lo aqui, ter você com a gente. Eu queria que sem demora você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. E hoje a gente vai falar sobre o perigo de rotular pessoas. O perigo de rotular as pessoas. Mateus, no capítulo 11, o texto fala assim, a partir do verso 1. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar com a multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à frente, ele irá preparar o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista.
Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Pai, nos ajude nessa noite a compreendermos as Tuas verdades e aplicarmos a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Eu sei que você sabe que João, quando escreve, que Mateus, quando escreve o seu texto, ele escreve para um público específico, para os judeus. Então, no texto de Mateus, existe o desejo de fazer com que os seus ouvintes e leitores acreditem que esse homem chamado Jesus, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Messias aguardado por esse povo. Então, nós temos aqui, então, um pseudo-Messias, até então, um pseudo-Salvador da humanidade. Nós temos um narrador chamado Mateus, e temos aqui um povo. Esse povo, o povo judeu, eles aguardavam pela vinda do Salvador, pela vida do prometido, pela vida do ungido, pela vinda do Cristo. Só que eles tinham expectativas diferentes da revelação desse Cristo. Esses homens que aguardavam pelo nascimento e pela manifestação de Jesus enquanto Messias, enquanto Cristo Salvador, eles esperavam muito mais nas suas expectativas, nos seus desejos, do que de fato naquilo que a narrativa bíblica ou na narrativa dos profetas estava pretendendo revelar. O que eu estou tentando dizer para vocês e para você, Bruno, é que naquela época havia no coração dos ouvintes ou dos homens que aguardavam pela vinda do Messias uma expectativa. Eles esperavam que o Messias fosse conforme a sua mente produziu. Ou seja, eles tinham um ideal de como deveria ser esse Salvador da humanidade. Nós hoje vamos falar sobre o perigo de nós rotularmos pessoas. Aqui no texto, o texto diz algo para nós muito importante acerca do que os homens pensavam sobre João Batista. Quando veio João Batista, eles diziam assim, esse tem demônios. Por quê? Porque ele não come, ele jejua e ele não é dado ao vinho. Quando veio Jesus, comendo e bebendo, eles diziam assim, esse é um comilão e um beberrão. É muito engraçado e é muito desafiador que ao olharmos para o texto bíblico e percebermos que o povo que aguardava, que esperava a vinda do Salvador da humanidade, ainda que esperasse pela vinda dele, não conseguiu reconhecer que ele estava diante deles. O povo aguardava o Salvador. O Salvador apareceu diante deles. E porque eles tinham prerrogativas e expectativas diferentes e equivocadas, eles não conseguiram reconhecer que esse é o homem que Deus prometeu que haveria de vir para nos salvar e para nos redimir de uma vez por todas. Quando nós falamos sobre esse perigo de rotular, de impor rótulos às pessoas, nós falamos sobre identidade também, o que de fato cada um de nós somos em Cristo, o que de fato nós somos como um corpo em Cristo. Aqui o evangelista está escrevendo o seu evangelho a fim de apresentar aos seus ouvintes que o Messias, que o Salvador, ele já nasceu. Só que os ouvintes, eles não acreditam que o Salvador nasceu, porque parece que esse Cristo Salvador, ele não se encaixa em nada ou em nenhuma de nossas expectativas. Isso é muito interessante, né, Bruno? Porque às vezes nós olhamos para as nossas vidas e
para as nossas expectativas acerca dessa vida ao lado de Deus e percebemos que nós criamos expectativas exageradas que Deus não tem compromisso em suprir. E isso às vezes nos conduz a uma frustração, porque nós começamos a pensar sobre Deus aquilo que não é real e que não é fato. Então a primeira coisa que o texto nos ensina é que havia um povo que aguardava a vinda do Cristo Salvador, só que não reconheceu que esse Cristo era o Salvador por causa do estereótipo que eles haviam criado de como deveria ser esse Cristo Salvador. Mas não somente não reconheceram Cristo como Salvador, como também não reconheceram João Batista como aquele que haveria de preparar o caminho, né? Quando nós pensamos nessa nossa relação enquanto cristão, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, o que você pensa, o que vem à sua mente, Bruno, se eu te perguntar assim, para você, qual que é me fala um dos possíveis perigos de nós rotularmos as pessoas, de nós impormos rótulos ao nosso semelhante. Esse é isso, aquele é aquilo. Esse não pode ser usado ou usada porque é dessa forma. Como que você vê isso? Qual que é o perigo para você? Então, Rafa, eu achei interessante esse tema, porque eu, como filho de pastor, né, bem claro isso para mim, essa questão de rótulo, né? As pessoas olham para você, aquele ali é o filho do pastor. Então, qualquer passo que você dá fora, para as pessoas ali é um escândalo, porque elas criaram algo sobre mim, né? Elas criam algo sobre nós. E se a gente não superar ali as expectativas delas, elas são totalmente frustradas e acabam condenando a gente, né? Tipo assim, mas como assim? Ele é filho do pastor, ele tem que ser assim, né? Eu estou dando o meu exemplo porque é o que eu vivo, né? Como filho de pastor. Mas isso é um perigo e isso está na nossa realidade, né? Nos nossos dias, no nosso hoje, nas igrejas. Quantas pessoas tomaram birra de igreja, né? Quantas pessoas tomaram raiva de assuntos comentados, de polêmicas feitas com o nome delas, talvez pelo seu estilo, talvez pela forma de se vestir, né? Ou porque é tatuado, né? Ou porque tem um estilo diferente. Então isso é um perigo, porque ao invés de trazermos o reino de Deus, nós estamos afastando essas pessoas, né? Nós estamos saindo do propósito para o qual nós somos chamados. E é engraçado porque quando nós rotulamos as pessoas, nós dizemos para Deus mais uma vez que nós não sabemos lidar com a diversidade. A beleza que há no corpo de Cristo é essa beleza do diverso. Eu sou de um jeito, você de outro, e nós somos reunidos pela graça de Deus num mesmo corpo, num mesmo lugar, como uma comunidade que expressa a fé em Cristo, a fim de que aquele que não o conheça também. E é muito interessante porque esses homens que estão ouvindo a pregação de Jesus, eles não querem dar ouvidos a ele porque ele não está preenchendo as expectativas que os homens criaram sobre eles. E isso é um perigo na nossa relação com Deus e na nossa relação com o nosso semelhante. Primeiro porque quando nós rotulamos como Deus deve ser ou como Deus deve agir, nós limitamos o seu agir ou a sua forma de agir. E Deus, ele não é limitado às minhas e às suas expectativas. Ele é infinitamente maior. Deus, ele pode falar comigo de uma forma, com o Bruno de outra forma, com você em casa de outra forma. Ele é multiforme. E aquela pessoa que tenta rotular Deus, o que ela está dizendo para Deus é assim: você deveria agir assim. Você só pode ser Deus se for assim, né? E é interessante demais, porque ao longo da história, Deus vem contrariando as nações, revelando o seu poder e a sua graça na sua multiforme graça e forma de agir. Deus, ele é expresso, ou a divindade dele também se expressa, porque ele age de várias formas. E tudo para o nosso bem também, e tudo para o bem da sua vontade. Então o perigo de nós rotularmos a Deus ou a figura desse Cristo, né, aqui no texto, os homens estão questionando como esse homem pode ser o Salvador se ele come e bebe. Olha só, eles estão dizendo assim: não é lícito que esse homem seja o Salvador, porque ele come e bebe. Mas veio antes de Jesus um outro homem chamado João Batista que não comia e não bebia.
E também não foi o suficiente para eles. O primeiro ensinamento que esse texto traz para nós é que nós precisamos reavaliar as nossas expectativas e perceber se o conteúdo sob o qual nós esperamos tem a sua origem na palavra de Deus ou numa motivação equivocada do nosso coração. É possível que você tenha uma compreensão errada de Deus e por isso espere de um Deus errado, e por isso quando Deus se revela como Deus verdadeiro e real, você não dê ouvido. As nações ou as pessoas, elas não dão ouvidos a Deus ou esse centro da nossa fé, porque às vezes também nós atrelamos a vida com Deus a algumas realidades que são meramente religiosas. Por exemplo, nós recebemos o rótulo, nós hoje aqui no século 21 somos rotulados de cristãos. Mas lá nos séculos primeiros, no começo da comunidade primitiva, o cristão ele não recebia um rótulo, ou cristão não era rótulo de alguém que frequentava uma igreja. Cristão era uma identificação daquele que reproduzia os atos de Jesus e professava a fé nesse. Então o rótulo, ele é uma coisa vazia. Porque eu não sou cristão, eu não devo ser rotulado de cristão porque eu cumpro alguns ritos religiosos. Não, nós somos cristãos por identidade, por renascimento, nós nascemos de novo por Cristo Jesus, né? E o perigo principal nas comunidades cristãs, de nós rotularmos as pessoas e rotularmos Deus, primeiro, quando nós rotulamos Deus, Deus ele passa a ser uma ideia meramente humana. Quem é Deus? Deus é aquele que só pode ser aquilo que eu penso que ele pode ser. E não, Deus ele pode ser e ele é infinitamente mais. Ele é infinitamente mais do que a nossa mente limitada pode pensar acerca dele. E o outro perigo que nós podemos causar nas comunidades, nas igrejas locais, é quando nós impomos os rótulos aos irmãos e aos outros, né? Nós mais uma vez dividimos o corpo de Cristo em hierarquias de qualificações, né? É como se eu dissesse assim, esse aqui é aquele que é espiritual. Por quê? Porque ele ora bem. Aquela ali, ela tem um acesso a Deus diferenciado. Por quê? Porque ela canta muito bem. Ah, esse aqui não é muito legal, esse aqui não. Só que não existe isso no corpo de Cristo. No reino de Deus, nesse corpo de Cristo, que é a expressão do seu reino, o rótulo não tem propósito algum. Às vezes o rótulo machuca as pessoas. O Bruno falou aqui, ele é filho de pastor, e às vezes as pessoas têm uma expectativa acerca do filho do pastor, da filha do pastor, que é uma expectativa desumana, né? Às vezes você vê uma criança que é um filho de um pastor e não consegue ser misericordioso e gracioso com essa criança, porque só porque ela é uma filha de pastor, ela tem que ter uma forma de agir, de se mover diferente, quando na verdade, todos nós enquanto seres humanos, estamos vivendo um processo. É um processo de ensinamento, de aprendizagem, né? E eu fico pensando que no momento inicial da minha conversão, eu recebi muitos rótulos também. Então eu converti num contexto onde era visível o tanto que eu amava ao Senhor e tanto que eu estava disposto a obedecê-lo. Só que isso não deveria ser usado para me rotular de nada, mas eu fui rotulado, né? Só que uma das coisas que eu percebi na minha caminhada enquanto cristão é que quando eu fui rotulado de ser alguém mais espiritual, alguém que tinha uma célula, eu tive muitas células, eu multipliquei muitas vezes o meu GC, e quanto mais me rotulavam de alguém superior aos outros, mais feriam o coração daqueles que queriam ser iguais a mim, né? E na verdade, às vezes o rótulo é o que produz no coração do outro esse desejo de ser igual ao outro. O rótulo, às vezes, negligencia a identidade que Deus deu a cada um de nós, né? Deus chamou o Bruno para quê? Me chamou para isso. Beleza, então dentro daquilo que Deus chamou para que ele fosse e vivesse, ele vai ser feliz, eficaz e obediente. Mas enquanto eu for usado como uma referência, como um rótulo do que é o padrão, ele não vai se sentir usado, amado por Deus, dentro daquele lugar que Deus
colocou. Isso é verdade, Bruno? Você acha que isso é uma verdade? Com certeza. E quando a gente para pensar, como Abraão, né? Deus falou com Abraão que a partir dele todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Seriam benditas. E a bênção não parou em Abraão, né? Ali não ficou só em Abraão, mas foi além dele. Então, eu percebo assim que às vezes as pessoas, elas rotulam uma pessoa, vamos supor, Abraão. Então, só ele que é bom, entendeu? E não, às vezes tem muito mais, às vezes tem mais pessoas boas em nosso meio, né, para trazer uma bênção para nós, para abençoar o nosso coração. E eu percebo nisso, o que Deus me direcionou para fazer, o que Deus trouxe ao meu coração para fazer, é abençoar pessoas, né? Deus quer abençoar pessoas. Deus nunca deixa uma pessoa só abençoada, mas todas as pessoas abençoadas. Então, através de mim, que outras pessoas, outros jovens, outras famílias também sejam alcançadas, e não só pelo rótulo de cantor. O Bruno é cantor, mas outras pessoas não poderão ser também, entendeu? Eu acho que é mais por esse lado aí. É engraçado, então, que quando se cria um rótulo, o rótulo, ao meu ver, ele é um desdobramento da criação de um estereótipo. Né? Essa pessoa é isso aqui. O texto, ele diz para nós que, apesar dos homens dizerem que João Batista, ele tinha demônios porque ele não comia, o testemunho que Jesus dá sobre João Batista não é esse. E aí é onde nós erramos às vezes. Quando nós criamos estereótipos, quando nós criamos rótulos, o perigo é que nós podemos dizer acerca do outro e também acerca de Deus aquilo que a Bíblia não diz. Isso é muito perigoso, porque eu posso estar falando algo a seu respeito de negativo, que te desmerece, que te diminui, que fragmenta a sua identidade, mas o testemunho de Cristo a seu respeito não é o que eu estou dizendo. Quando nós criamos rótulos no nosso GC acerca de pessoas boas ou ruins, de pessoas espirituais ou não, de pessoas que são próximas de Deus ou não, o que nós estamos fazendo é segmentando essa comunidade que é linda, e não há espaço na comunidade para rótulos. Na comunidade de Jesus, que é conhecida por meio da igreja local, do seu GC, não há espaço para pessoas que devam ser colocadas em posições de superioridade por causa de um rótulo positivo ou o oposto, né? Isso me faz lembrar de quando Deus ele decide levantar um rei para substituir o rei Saul. E aí ele manda Samuel na casa de Jessé, e aí vem passando os irmãos de Davi, e aí o texto vai dizer que Samuel, o profeta, por causa dos seus olhos, ou por causa da sua visão, ele vê um dos irmãos de Davi passando, ele vê a altura, o porte físico, ele fala assim: certamente está o Senhor diante do seu rei. E aí o que a Bíblia vai dizer, a exortação que Deus ele dá para o profeta Samuel é assim: alto lá, eu não vejo como o homem vê, eu não estou atento àquilo que o homem está atento. O perigo, às vezes, nós rotularmos as pessoas na comunidade e fora dela, é que nós podemos manifestar algo que não é uma verdade. Nós deveríamos, como cristãos, como pessoas que obedecem e perseguem essa fé em Cristo, nós deveríamos buscar saber, através da palavra, o que Deus está dizendo, ou o que a palavra diz acerca do nosso semelhante. Um dos outros perigos de rotularmos as pessoas é que isso tira a diversidade e tira a beleza desse corpo diverso. Imagina só, se todos nós quisermos ser líderes de GC, quem serão os anfitriões? Se todos nós que estamos aqui quisermos ser os pastores, quem serão as ovelhas? Se todos nós quisermos cantar ou ministrar uma canção, quem é que vai ser ministrado pela canção? Então, esse reino de Deus é um reino belo e diverso, justamente porque não há espaço para esses estereótipos que nós criamos. Os homens estão criando um estereótipo para João Batista,
E quando se criam esse estereótipo, quando se criam esse rótulo, eles criam com a intenção de diminuir a obra de João Batista. João Batista, segundo Jesus falou aqui, nascido de mulher, ele é o maior homem que já existiu. E o menor no reino vindouro, né, é maior do que João Batista. Às vezes nós usamos os rótulos, ou às vezes os rótulos que nós usamos, eles machucam porque diminuem e menosprezam as pessoas. Né? Ah, você é filho de pastor, você deve agir assim. Mas será que um filho de um pastor não tem um processo de aprendizagem também? Será que você que está participando desse GC com a gente não tem um processo para você poder aprender? Será que eu não vivo um processo? E outra coisa importante a dizer a respeito do rótulo é que quando nós rotulamos as pessoas, o que nós dizemos é que todo mundo tem que ter o mesmo processo de aprendizagem. Todo mundo tem que caminhar por aqui. E não é bem assim. Não é bem assim. Então vem João Batista e os homens dizem assim, não, ele não pode ser enviado de Deus, apesar das obras que João realizara. Apesar de todo o testemunho que João realizara, os homens estão negligenciando os feitos de João e dizendo que porque ele não faz aquilo que nós achamos que ele deveria fazer, olha só, porque ele não se enquadra dentro da nossa expectativa, vamos desmerecer as obras de João. E aí depois aparece Jesus, e o que eles falam sobre Jesus é assim, esse aí, pior ainda, ele come e bebe, e ele ainda se senta com publicanos, ou nós vemos ele rodeado dos piores tipos de pessoas. Como esse homem pode ser? Como que ele pode ser o salvador da humanidade? É assim que nasce o rótulo. Os rótulos e essa atitude de rotular pessoas nasce desse desejo ou desse pensamento de superioridade. Sabe quem é que rotula? Quem pensa ser Deus, quem pensa ser melhor, quem pensa estar em um patamar superior e por isso pode dizer o que é bom e o que não é bom, quem deve e quem não deve, quem é aquele que é espiritual ou não. Existem várias perguntas que, à luz dessa célula de hoje, nós deveríamos nos perguntar: o que é ser cristão? O que é ser espiritual? E é engraçado porque nós pensamos que ser espiritual é você talvez participar de um GC e você orar muito alto, e você cantar muito bem, e você pregar muito bem. Tudo isso aqui os fariseus faziam nas praças. Ser espiritual é muito mais do que um rótulo. É uma disposição de um coração, ainda que ninguém veja. Ser espiritual é ter um coração disposto a obedecer, apesar de tudo que você não consiga expressar externamente. E aí surgem várias perguntas então, né? O que é ser cristão? O que é ser espiritual? Por que nós rotulamos as pessoas? Por que nós aceitamos alguns rótulos? E nós também rotulamos Deus. É verdade que às vezes nós pegamos algumas etiquetas, Bruno, e escrevemos assim, Deus. E nós colamos essa etiqueta naquilo que nós queremos atribuir divindade. É verdade que Mateus, no capítulo 6, vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. E em muitos momentos, nós rotulamos o dinheiro, a vida no mundo, a riqueza desse mundo, a nossa própria vida, nós rotulamos isso como Deus. E isso é muito perigoso. Deixa eu falar algo para vocês. Lembrar vocês de algo que nós já dizemos aqui em algumas células anteriores. Esses homens que morreram em prol da fé, os apóstolos, eles não tinham sua vida por valorosa. Eles queriam fazer a vontade de Deus. Por isso eles pouco se importavam como eles eram chamados. E é engraçado porque eles não estão buscando uma identidade. Os apóstolos, após a ascensão de Cristo, eles não estão buscando um rótulo para como eles devem ser conhecidos. Não. Eles recebem esse rótulo ou essa identificação de cristãos pelas obras que eles estão realizando. E é isso que nos identifica enquanto cristãos, as nossas obras. Mas eu sou evangélico. Talvez no Brasil hoje, ser evangélico seja muito mais um rótulo do que uma identificação com Cristo. Porque hoje,
quando nós falamos que somos evangélicos, o que nós estamos dizendo é, primeiro, nós não somos de fé da outra fé, nós acreditamos uma fé pós-reforma protestante, nós cremos na palavra como a superior revelação e tantas outras coisas. Mas tudo isso são rótulos que nós fomos recebendo ao longo da caminhada. O que nos identifica, ou o que de fato é importante para nós, é a nossa identidade em Cristo. E é mais uma vez a identidade que nós temos em Cristo que desfaz com os rótulos que são impostos a nós e que nós impomos aos outros e que mais uma vez nos coloca no mesmo nível. Eu não sou mais espiritual porque eu estou aqui. Eu não sou melhor porque eu estou aqui. O Bruno não é melhor porque ele está atrás de um violão e cantando uma canção. O que nós somos então? Nós somos filhos e filhas de Deus. O que você é? Você é filha e filho de Deus. E é normal às vezes que nós corramos atrás de rótulos. Porque nós pensamos que o rótulo é o reconhecimento. Uai, eu preciso ser reconhecido então. Mas o que nós precisamos primariamente é entender o que somos em Cristo. E a partir desse Cristo. Porque se amanhã o mundo decidir não mais nos chamar de rótulo, de rótulos que eles criaram, seja cristão ou qualquer outro, lembrando que lá em Atos, os apóstolos eram chamados de arruaceiros, bagunceiros. Se amanhã o mundo decidir impor a nós outros rótulos, e aí? Nós vamos nos moldar a essa rotulação ou nós permaneceremos fixados naquilo que é a nossa identidade? O que você acha disso, Bruno? Sobre nós permanecermos na identidade que nós temos, que não tem a ver com o que nós fazemos primariamente, tem a ver com aquilo que Cristo fez. Então, a primeira identificação que nós temos acerca da nossa vida é que nós somos filhos e filhas. O que você pensa sobre isso? Eu penso que o que nós somos chamados para fazer, para ser, né? Nem é para fazer, é para ser filhos, né? Mas seguir também aquilo que Jesus nos ensinou. Se a gente olhar, ler Mateus, a gente vê assim que Jesus amava, sabe? Ele só amava as pessoas. Ele sentava ali com os pecadores e as pessoas ficaram horrorizadas, escandalizadas. Pô, mas você está sentado com um pecador, cobrador de impostos. E Jesus não estava nem aí. Não é uma preocupação de Jesus rotular com quem ele se assenta, não. Ele sabe exatamente a sua identidade e o seu propósito ali. Então, assim, olha só o que o Bruno falou aqui com a gente. Não é da preocupação de Jesus rotular quem é que está se aproximando dele, tocando nele, falando com ele, com quem ele está comendo, não. Ele veio para salvar o perdido. E aí, ele identifica todo mundo como perdido. E o perigo, às vezes, e você falou algo muito importante, porque os discípulos, os apóstolos, em vários momentos, eles não permitem que algumas pessoas se aproximem de Jesus. Por que eles não permitem? Parece que em alguns momentos, eles não permitem que as pessoas se aproximem de Jesus, porque eles estão rotulando algumas delas. Eles julgam quem é que é merecedor de se aproximar ou não. Ah, não, mas esse aqui é uma mulher samaritana, não é bom se aproximar. Aquela mulher é do fluxo de sangue, não é bom se aproximar. Só que a preocupação de Jesus não é de trazer esse esclarecimento sobre quem é que está ao redor dele. A preocupação dele é se revelar como o Salvador de toda a humanidade. É muito perigoso que nós rotulemos uns aos outros, porque nesse ambiente onde nós qualificamos as pessoas por rótulos positivos e negativos, nós minimizamos o poder de Deus. Porque quando Cristo fala aqui com pecadores, com publicanos, ele fala com pessoas que pelo poder do seu Espírito podem se arrepender e ter uma nova vida. Às vezes colocar o rótulo em alguém, Bruno, é dizer assim, você não vai passar disso aqui. Você não vai passar de um pecador, de um publicano. Quando os homens estão rotulando aqui Jesus, o que eles estão dizendo é assim, você não vai passar
de alguém que fez alguns sinais legais. Mas você não pode ser o Salvador, porque você não se encaixa nos nossos parâmetros. E aí então, o que nós pensamos? E aí, a partir dessa reflexão nossa aqui, o que nós podemos pensar? Primeiro, que em nossa vida, em nossos corações, nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus, a fim de que Ele quebre todos os rótulos que foram impostos a nós. Mas não somente os rótulos que foram impostos a nós, como também os rótulos que nós criamos acerca do outro. A igreja de Jesus é o lugar onde as pessoas que entram por suas portas percebem na revelação de Cristo a dignidade que o sacrifício de Jesus imputou a elas. Não importa, quando você abre a porta do seu GC, para que as pessoas se reúnem, quando você se reúne com pessoas num pequeno grupo, numa célula, não há ninguém melhor do que ninguém. Quem que é o líder? O líder, ele é o facilitador. Quem que nós somos aqui? Facilitadores. Quem que é o pastor Márcio quando está aqui? Ele é um facilitador. Não é melhor do que eu? Não, nós não somos melhores. Nós somos humanos e pessoas como vocês. Não são mais espirituais? Não. Espiritualidade é algo muito amplo e pode ser vivida de forma muito ampla. Lembrando que esses homens que estão aqui ridicularizando Jesus, eles se aproximavam de Deus, Bruno, para orar, dizendo assim: ó Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu te louvo porque eu não sou como ele. E como é que Cristo se aproximava do Pai? Cristo fala assim: quando vocês forem orar, saiam dos lugares públicos, se aproximem de Deus e chamem-o de Pai. Olha só, possivelmente, se tem alguém ouvindo esse ensinamento de Jesus, vai dizer assim: esse ensinamento dele não é bom, ele é um herege. Iriam rotulá-lo de herege, porque ele está mandando os seus discípulos e os seus ouvintes chamarem Deus de Pai. Na comunidade, na igreja, não deve haver espaço para rótulos, porque os rótulos afastam pessoas, geram uma ferida, machuca vidas. No teu GC, não há ninguém melhor ou ninguém pior. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer de alguém. E quando Deus escolhe alguém, o que nós sabemos é que não há ninguém que se aproxime de Deus que não possa receber de Deus uma identidade, que não possa receber de Deus um coração novo, que não possa receber de Deus uma disposição de amar o nosso irmão, de amar o nosso semelhante. Por isso então a nossa oração hoje é para que os rótulos caiam por terra. Assim como Deus olha para nós e nos vê todos e todas como filhos e filhas, que Ele nos ensine a olhar assim para os nossos irmãos então, que Ele nos ensine a viver essa verdade de que em torno da mesa dele não há ninguém melhor, não há ninguém mais amado, não há ninguém mais, não há. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa participando com a gente desse GC, apesar dos rótulos que foram impostos a você, você é filho e filha de Deus. E o convite que Deus te faz a partir desse GC é que você não rotule ninguém. E a partir disso, que você aprenda a amar o seu irmão. Eu vou orar por você, por nós que estamos aqui. Nós vamos cantar uma canção. Amém. Pai, nós falamos aqui nessa noite sobre o perigo de rotularmos as pessoas. Às vezes nós pensamos que na tua casa, no teu reino, Pai, na tua igreja, nós devemos fazer uma diferenciação entre pessoas boas e ruins, espirituais e carnais, usadas e não usadas. Mas o nosso desejo aqui hoje, a partir desse GC, é dar lugar ao teu Espírito Santo, que nos convida a uma vida de arrependimento, Pai, e transforma a nossa visão acerca do outro. É nosso desejo também, Pai, que o nosso coração seja achado disponível, Pai,
a fim de que nós sejamos, ó Pai, como profetas, homens e mulheres dispostos a dizer ao nosso semelhante, por causa do sacrifício de Jesus, você é digna, você é digno. Torna-nos, Pai, uma comunidade saudável, onde o único rótulo importante não é um rótulo, é uma identificação. É onde o Senhor nos chama de filho e filhas. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que seja uma semana excelente para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus.